Alô, amigos queridos, vamos refletir todos nós juntos sobre o comportamento cristão, sobre o nosso comportamento. Quando a gente pensa naquela canção tão linda da oração de São Francisco, né? Pai, fazei de mim instrumento de vossa paz. E aí vem as frases: onde houver ódio, que eu leve amor; onde houver ofensa, que eu leve perdão; onde houver tristeza, que eu leve alegria. E aí a gente tem a nossa reflexão de hoje. Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, na lição 156, diz: segundo agimos. E ele pega uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É, ele pega só um pequeno trecho, eu vou ler um pouquinho mais aqui do que está escrito. O apóstolo Paulo, né, vivenciando uma série de dificuldades íntimas, emocionais, físicas, né, tantos sofrimentos que a ele foram impostos, fome, açoite, rejeição, e ele está lá angustiado, e aí ele escreve esta segunda carta aos Coríntios e diz assim, carta aos Coríntios 2.1: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que foi por mim entristecido? E escrevi-vos isso mesmo porque, mesmo para que, quando lá for, ou seja, quando eu for lá encontrar com vocês, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de vós. Porque em minha tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Bom, a passagem é linda, eu recomendo que vocês leiam, né, na segunda carta aos Coríntios, Paulo, né, no item 2 até o item 13, 2.1 a 2.13. O que é isso, pessoal? Obviamente, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos momentos de dor, de sofrimento, até de crise. E nesse momento, naturalmente, que é importante, necessário, bom, útil, às vezes, ter com quem a gente possa dividir as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? Desabafar, chorar, falar, botar para fora, deixar a coisa fluir, expandir. Isso é natural, mas a passagem é muito mais profunda, porque ele diz assim: se eu chego aí desabado e jogo tudo isso em cima de vocês, vocês vão desabar também. E aí, quem que vai alegrar quem? Então, a pergunta que eu faço antes de iniciar a leitura digamos, das reflexões de Emmanuel é a seguinte: eu, você, meu amigo, minha amiga que agora está aqui conosco. Eu não estou falando de um momento específico, eu estou dizendo do dia a dia, do nosso comportamento habitual. Quando você chega num ambiente, você traz para esse ambiente tristeza ou alegria? Tem pessoas que elas se aproveitam de todas as pessoas e de todas as ocasiões para fazer uma terapia nem sempre apropriada. Porque existe local, momento para tudo. Às vezes é um encontro alegre, uma festa, um encontro festivo, uma data importante. E aí
o nosso egoísmo aflora de tal modo que a gente não percebe a tristeza ou a alegria dos outros, o momento em que estamos participando, e queremos resolver a nossa situação, às vezes trazendo dor, dificuldade para todo mundo. Não é que não seja válido e lícito, eu já disse, buscar ajuda, mas isso precisa ser ponderado. Então, aquela questão da oração de São Francisco, Pai, que eu seja um instrumento de vossa paz. Então, o Emmanuel, na lição 156, segundo agimos, usando dessa passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: cautela com a tristeza, meu amigo, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou para o pior, conforme o rumo que se lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume, cara feia, corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedor. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Então, ele está dando uma série de exemplos de como às vezes nós chegamos nos ambientes para o encontro com aqueles que nós amamos, ou dizemos que amamos, que gostamos, que dizemos que temos por eles respeito, simpatia, e a gente chega ali com queixa, raiva, azedume, irritação, mágoa, desespero. E aquele ambiente que estava tranquilo, equilibrado e feliz, simplesmente desaba. E aí Emmanuel diz assim: se você, se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Ou seja, o que nós estamos jogando para as pessoas, para os ambientes? Se a gente joga confusão, tristeza, desânimo, irritação, é assim que o ambiente ficará, é isso que nós vamos receber de volta. Então o apóstolo Paulo, um verdadeiro guerreiro, um lutador, aquele que fez com que o cristianismo chegasse verdadeiramente a nós, contra tudo e contra todos, contra as situações mais adversas, ele sempre manteve a fé, a determinação, o trabalho e o otimismo. Tudo isso lastreado na fé, na confiança em Jesus, em Deus, que sempre haverá uma vida melhor. Então, que sejamos os instrumentos da alegria dos ambientes. Observemos o nosso rosto e pensemos como é que o nosso rosto chega na casa da titia, do titio, do vovô, da vovó, do filho, da filha, do irmão, do pai, da mãe, etc. e tal. O nosso rosto, o que ele traz? E às vezes a gente precisa controlar para se fazer útil, para se fazer amoroso. Muita paz.